conteúdo dos ensinamentos bíblicos, destaca o autor, que pessoalmente é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão, pois estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais destaca 3. O cumprimento literal, o cumprimento simbólico, a aplicação pessoal. Por consequência, o autor comenta algumas passagens bíblicas apenas no cumprimento literal, onde encontra menos discordância no assunto, sem aventurar-se no cumprimento simbólico, onde se tem as paixões mais aforadas em textos onde poderia tecer aplicações pessoais. Enfim, é apenas uma forma para informar quanto ao conteúdo das escrituras sagradas no que se refere a leis e mandamentos, facilitando a subsequente consulta bíblica. Observação. O autor destaca ainda que pessoalmente é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão. Crê que estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais citou as 3, que é a literal, a simbólica e a aplicação pessoal. Serão apresentados 68 temas de citações jurídicas da Bíblia, que vão desde o tema aborto até o tema usura. Unidos em Cristo. Citações jurídicas na Bíblia. De Francisco Carlos Desideri. Temas de hoje, de 8 a 10. 8. Altivez, soberba. 9. Animais. 10. Armas. 8. Altivez, soberba conceito. Orgulho desdenhoso, altivez, arrogância. É o oposto da humildade. 8.1. A soberba ou a altivez são listadas nas leis cristãs entre transgressões como assassínios, ladroagens, blasfêmia e outras. A condenação da altivez ou da soberba está ligada à prevenção de delitos, em consonância com o espírito cristão do bom coração e da inclinação mental para a justiça, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Marcos 7, 21, 22. 9. Animais. 9.1. A Bíblia protegia os animais contra maus tratos. Proibia, por exemplo, lavrar a terra com animais de porte diferente, pois um deles ficaria sobrecarregado por ser mais fraco. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Deuteronômio 22, 10, 9, 2. Nos tempos bíblicos, os feixes de cevada ou trigo eram espalhados pelo chão da eira, área circular plana com até 15 metros de circunferência. Ali, touros ou outro animal andava em círculos. Isto gradualmente quebrava a palha e soltava os grãos do cereal. Os animais não deviam ser açaimados, mas podiam comer enquanto pisavam os grãos. Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Deuteronômio 25, 4. 10. Armas conceito. As palavras hebraicas que podem ser vertidas por arma são keli, arma, neshek, plural, armamento, e a palavra grega oplon, arma, que está relacionada com panoplia, armamento, armadura completa. Nos tempos bíblicos, os israelitas possuíam diversos tipos de armas, tanto para defesa como para ataque. Entre elas destacamos espada e punhal. Possuía um cabo e uma lâmina de metal, que podia ser de bronze, cobre, ferro ou aço. As espadas podiam ser curtas ou longas, de 1 ou 2 gumes, sendo que o punhal era menor que a espada em comprimento. Lança e dardo. Arma para arremessar ou simplesmente perfurar, consistindo em uma haste de ponta ou extremidade afiada. Arco e flecha. Era usado na caça e na guerra pelos israelitas, egípcios, assírios, medo-persas e outros. Funda. Arma de pastores, Nemassa 1740 e de guerreiros. Era uma tira de couro ou uma faixa tecida de materiais tais como tendões de animais, juncos ou cabelos. A concavidade da funda recebia o projétil era girada acima da cabeça, e então se soltava uma ponta, arremessando o projétil. Clava de guerra. Pesado cacetete ou massa, às vezes tachonado de metal. Armadura, conjunto de peças metálicas que revestia o guerreiro.
escudo, proteção feito de madeira e revestido de couro ou de metal usado para defender-se. Capacete, cobertura para a cabeça destinada a proteger o combatente durante a batalha, eram provavelmente feitos de couro. Mais tarde, foram recobertos de cobre ou de ferro e usados sobre gorros de lã, de feltro ou de couro. Cota de malha. Consistia numa capa de pano ou de couro, em cuja superfície se prendiam centenas de pedacinhos escalonados de metal, como escamas de peixe. 10.1 Os israelitas fizeram uso intensivo do armamento bélico, que possuíam tanto para se defenderem como para atacarem as nações e povos conflitantes que os cercavam, ou manter a ordem em seus territórios. Caso te chegues a uma cidade para lutar contra ela, então tens de anunciar-lhe termos de paz. E tem de suceder que, se te der uma resposta pacífica e se abrir para ti, então tem de acontecer que todo o povo encontrado nela deve tornar-se teu para trabalho forçado, e eles têm de servir-te. Mas, se não fizer paz contigo e realmente te fizer guerra, e tu a tiveres de sitiar, então Jeová, teu Deus, certamente a entregará na tua mão, e terás de golpear todo macho nela com o fio da espada. Somente as mulheres e as criancinhas, e os animais domésticos, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, saquearás para ti, e terás de comer do despojo dos teus inimigos, que Jeová teu Deus te entregou. Deuteronômio 20, 10, 14. Caso ouças dizer numa das tuas cidades, que Jeová, teu Deus, te dá para ali morares, homens imprestáveis saíram do teu meio para tentar desviar os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, então tens de pesquisar e investigar, e indagar cabalmente. E se a coisa fica estabelecida como verdadeira, tal coisa detestável foi feita no teu meio, deves impreterivelmente golpear os habitantes daquela cidade com o fio da espada. Devota a destruição pelo fio da espada, tanto a ela como a tudo o que houver nela, bem como seus animais domésticos. Deuteronômio 13, 12, 15. 10, 2. Alguns profetas do Velho Testamento chegaram a ter um conceito elevado sobre guerras e conflitos. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em rélias de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2:2, 2:4. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Oséias 2:18. 10:3. Jesus condenou qualquer forma de violência, mostrou que a violência cobra um preço alto de quem a utiliza. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 47, 51, 52, 10, 4. Os discípulos de Jesus nos primeiros séculos após sua morte eram avessos à violência. Se possível, no que depender de vós, sede pacíficos para com todos os homens. Romanos 12, 18. Os primeiros pais da Igreja, incluindo Tertuliano e Orígenes, afirmavam que os cristãos não podiam tirar uma vida humana, um princípio que os impedia de fazer parte do exército romano.
The Encyclopedia of Religion, 10:5. Na época da pregação de Jesus e seus discípulos, Roma havia estabelecida a Pax Romana, ou Paz Romana. Roma havia àquele tempo subjugado os povos do mundo mediterrâneo, acabando com as constantes guerras entre os povos locais. Por sua vez, a tolerância, a troca de ideias entre os povos foram incrementadas. Esta situação criou um espaço para a possibilidade de se criar uma fraternidade de cristãos de diversas nações que foi plenamente aproveitado. Esta época difere grandemente da época de Moisés e de seus predecessores, que foram marcadas por constantes conflitos internos e externos e guerras de conquistas.